Olá, parabéns por essa aquisição. Esse e-book vai transformar a realidade financeira de sua empresa utilizando o método Lucro em 5 passos. Mas eu resolvi presenteá-los com esse bônus que trata sobre educação financeira para empreendedores. Agora, o que é que a educação financeira pode contribuir e ajudar ao empreendedor? Primeiro, a educação financeira vai mostrar a forma como você lida com o dinheiro, os seus hábitos financeiros, a sua relação com o consumo, seus hábitos de poupança e de investimento. Ora, se, por exemplo, temos um hábito de um consumo exacerbado, um consumo que ultrapasse os limites orçamentários, isso vai nos conduzir ao que? Aos desequilíbrios orçamentários. Esses desequilíbrios vão atrapalhar a realização de sonhos, inclusive o sonho de empreender. Do outro lado, a educação financeira vai mostrar como você lida com seus desafios, com suas frustrações. Porque a atividade de empreender envolve o quê? Vencer obstáculos. E não quer dizer, por exemplo, que no primeiro obstáculo que você encontra enquanto empreendedor, você vai desistir do sonho. Você precisa o quê? Avaliar quais foram as falhas cometidas, o que é que você deixou de observar no caminho para colocar sua empresa em rota de quê? De sustentabilidade. Um detalhe importante na ação de empreender é que o empreendedor ele tem que avaliar 3 fatores fundamentais, que são o quê? A rentabilidade, ó, você bota o negócio, você está visando o quê? Rentabilidade. A rentabilidade, vamos colocar isso dentro de um triângulo, que no vértice superior você tem a rentabilidade, mas embaixo você tem, por exemplo, o risco, e do outro lado você tem o quê? O mecanismo de proteção para esse risco. Então, é preciso avaliar o seguinte, que toda atividade de empreender envolve investimento, e todo investimento ele tem o quê? Ele tem seu retorno, ele tem também seu risco. Tem o risco de não realizar o capital investido, por exemplo. Do outro lado, o que é que poderia ser os mecanismos de proteção? Imagine, por exemplo, que você conseguiu fazer uma poupança de 100 a 150 mil reais e você quer empreender, você quer botar um negócio. Aí, qual é a estratégia? Melhor, você, no primeiro momento, você não vai disponibilizar todo o capital para aquele negócio. Você disponibiliza, por exemplo, a metade. E a outra metade, você procura fazer um investimento numa renda fixa, por exemplo, adquirir uma certa proteção. Porque caso você tenha algum problema aqui nessa outra parte que você investiu, a outra está lá sendo protegida. Então, isso, de fato, é um mecanismo importante. Outra questão fundamental do empreendedor é sua capacidade de estudar o negócio, de obter informações. Na medida que ele tem uma capacidade muito boa de conseguir informações, ele já tem ganhos aí enormes. Se ele tem informações, por exemplo, de mercado, ele conhece bem a demanda, ele conhece, por exemplo, o produto, ele sabe que tipo de produto lançar, ou até mesmo que tipo de diferenciação ele pode colocar no produto, ele já tem ganhos aí fantásticos. Mas uma questão importantíssima para o empreendedor envolve o que é o conhecimento das suas habilidades. O ato de empreender em si já deve levar ao seguinte questionamento: qual a habilidade que tenho que possa oferecer ao mercado e com isso ter um retorno financeiro? Essa é a primeira questão. E do outro lado, o próprio empreendedorismo já vai fazer com que o agente empreendedor ele desenvolva, inclusive, novas habilidades. Isso é importante. Não só as habilidades natas que ele já tem, que correspondem à sua natureza, como outras que podem ser desenvolvidas e podem ser importantes fontes de ganho. Mas o fundamental também na educação financeira é lidar com finanças e finanças da empresa. Esse é um dos grandes problemas que existem, principalmente para os pequenos e médios empreendedores, que por desconhecer esses conceitos básicos de finanças, eles se desanimam e não monitoram o desempenho econômico e financeiro de suas empresas. E isso, muitas vezes, faz com que a empresa entre em insolvência mesmo, porque desde o início não houve um acompanhamento. Mas esse acompanhamento também, essa falta de acompanhamento, se deve em grande medida ao desconhecimento e à forma também como o conteúdo de finanças ele foi apresentado. De um modo geral, o conhecimento de finanças ele é apresentado de uma forma muito assim distante daquelas pessoas que não são da área, que não são especialistas. E aí onde está o objetivo do e-book. O objetivo do e-book é justamente trazer um conteúdo simples, descomplicado, para que você possa entender e aplicar
esse conhecimento no dia a dia de sua empresa, tornando, inclusive, a tarefa de monitorar o desempenho econômico e financeiro da empresa algo agradável. E agradável de tal forma que você vai poder tomar decisões ali de forma imediata. Então, uma questão, por exemplo, importantíssima na reestruturação de finanças de uma empresa, principalmente a pequena e média empresa, é começar logo pela organização do fluxo de caixa. O fluxo de caixa vai exigir o quê? Que você organize um plano de contas básicos, contas que sua empresa lida no dia a dia. A partir daí você monta o fluxo de caixa. Imagine que o fluxo de caixa vai permitir que você registre toda transação financeira que ocorra na empresa, seja uma receita, que é uma entrada de recurso, seja um gasto que vai ser uma saída. E esse monitoramento, esse registro diário, ele tem um fator importantíssimo. Qual é? Porque no momento em que você registra um gasto, você já entende o impacto desse gasto lá no resultado da empresa. E o fundamental também é o seguinte, que quando você constrói o fluxo de caixa, você já tem a base para fazer o demonstrativo do resultado do exercício. Por quê? Ele já vai te dar o quê? A lucratividade, o lucro da empresa em determinado período. E naquele período você vai avaliar o resultado, se deu lucro ou prejuízo, porque a partir daí você vai o quê? Corrigir. Você vai fazer ajuste na empresa. Outro detalhe fundamental é que tem no método Lucro em 5 Passos, que é a construção do mapa de imagem de contribuição. Você vai entender qual o serviço, ou quais os serviços, ou qual o produto, ou quais os produtos da sua empresa que estão contribuindo para o resultado. E aqueles que têm uma margem, por exemplo, pequena. Mas esses que têm uma margem de contribuição pequena não quer dizer necessariamente que tem que deixar de ser produzido, tem que deixar de ser ofertado. É preciso avaliar que alguns desses produtos muitas vezes servem como porta de entrada para o cliente. Ele compra esse produto ou esse serviço, mas ele, ao ser atraído para comprar esse serviço, ele compra outros que têm o quê? Uma margem de contribuição positiva. Então, a reestruturação financeira de uma empresa utilizando esse método, ela tem esse aspecto fundamental que vai dar o norte ao empreendedor. Ele vai, por exemplo, entender agora qual produto ou serviço ele pode ter um investimento maior, que vai estar lhe dando um retorno maior. Agora, um aspecto importantíssimo do método é que ele também vai ensinar você de forma simples também como é composto o balanço patrimonial de sua empresa. Você vai entender contas do ativo, contas do passivo, e vai, por exemplo, entender como é que está o endividamento da empresa, a liquidez da empresa, ou seja, existe uma disponibilidade de recursos ali na empresa para fazer frente aos compromissos. Então, o balanço vai te dizer isso, mas tem um aspecto fundamental desse método que constitui a última etapa, que é a implantação dos indicadores econômicos e financeiros. Ora, o que é isso? Esses indicadores econômicos e financeiros eles funcionam como se fosse um painel de uma aeronave. Imagine que o avião está em pleno ar e o piloto ele está consultando esse painel. Esse painel vai ter o quê? Um conjunto de instrumentos que vai mostrar, vai dar informações sobre uma série de variáveis. E a partir dessas informações, o piloto vai tomar suas decisões para manter o quê? A segurança do voo. Ora, e na empresa, como é que funcionam esses indicadores? Exatamente como é o painel do avião. No caso da empresa, o empreendedor ele vai consultar esses indicadores para ver quais ações precisam ser tomadas para a empresa entrar no rumo da lucratividade, inclusive a lucratividade o que é sustentável. O detalhe interessante é que no e-book e no método, esses indicadores estão explicados de forma também muito simples, que vai dar para você entender e aplicar no dia a dia da sua empresa tranquilamente. Agora, um detalhe importante é que o método ele também vai capacitar a sua empresa para enfrentar os desafios da economia, ou seja, enfrentar os diversos cenários da economia, o cenário de recessão, inclusive preparar a empresa também para cenário de expansão, porque a economia, a sua empresa, ela não está estanque, não está separada da economia. Então, o e-book, o método mostra, por exemplo, como lidar com situações em que a taxa de juros básica da economia está se elevando, como lidar com situações, por exemplo, em que a economia vai entrar no processo de recessão, o PIB vai decair, e você avaliar, por exemplo, quanto sua empresa pode ser influenciada em função de mudanças nessas variáveis, como, por exemplo, taxa de juros, o PIB e a inflação também. Você compra insumos, você tem que avaliar
o que? O preço desses insumos, a variação deles e o impacto que eles estão gerando, que a variação de preço está gerando sobre sua empresa. E além disso também tem a questão, por exemplo, tecnológica. A sua empresa tem que estar atenta à mudança no cenário tecnológico. E essa mudança nos ciclos tecnológicos, a empresa pode ser inserida ou não, dependendo do seu nível de informação sobre essa questão. Então, desejo parabéns a vocês, aproveitem bastante, tenham sucesso na reestruturação financeira de suas empresas.